Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal da escola para mais uma aula do cursinho Preveste, onde vamos analisar hoje rapidinho duas questõezinhas de uma prova do vestibular da UVA. E só para a gente não perder a prática, não ficar mais uma semaninha sem essas aulas, tudo bem? Então vamos lá começar a aula de hoje. Muito bem, cursinho Preveste aqui para vocês e as questões que a gente vai analisar hoje são da prova 2017.2. Então, duas questõezinhas só para a gente não perder o ritmo, né? Então vamos lá. A questão 5 diz o seguinte: assinale, assinale a alternativa em que as palavras são formadas por prefixação. Adjunto, exportar, desviar, arborícola, ferrovia, piscicultor, regicida, locomotiva, ovíparo, antropófago, bibliografia, ortografia. Muito bem, vamos lá, pessoal, fazer a análise dessa questão. Estamos falando então de buscar aqui uma alternativa onde todas as palavras estão sendo formadas por prefixação. Se estamos falando de prefixação, óbvio, né, professor, que estamos falando de prefixo. E aí, de novo, nós vamos naquela palavrinha, né, a palavrinha feliz. Lembra da palavrinha feliz? Onde a gente coloca o prefixo e um sufixo. Um exemplo bem clássico onde a gente tem aqui para lembrar, né? Ó, in mente. Então, prefixo e sufixo são dois palavrinhas, pedacinhos de palavras, na verdade são dois morfemas que podem modificar, na verdade eles modificam a palavra, modificam o sentido da palavra e às vezes até a classe gramatical da palavra. Então aqui nós temos uma palavra infelizmente. Então, tanto o prefixo in, que deu uma ideia de negação, como o prefixo mente, atribuindo assim uma ideia de modo à palavra, né? Eles servem para modificar essa palavra. Então, só para a gente lembrar aí dos morfemas, dos prefixos e dos sufixos, e assim a gente entender novamente o que a questão está pedindo da gente. Deixa eu apagar aqui a nossa tela. Então vamos lá. Qual dessas opções nós temos palavras que são formadas por prefixação? Ou seja, todas as palavras na opção devem ter prefixo. Vamos analisar e vamos fazer aquela nossa velha estratégia de eliminar as opções erradas, né? Então vamos lá, a letra A, a alternativa A vai dizer adjunto, exportar e desviar. Vamos segurar essa opção. Arborícola, arborícola. Você já ouviu essa palavra na sua vida? Arborícola, arborícola. Deixa eu escrever essa palavra aqui só para a gente discutir sobre ela. Arborícola. Outra estratégia que eu sempre aconselho vocês a utilizarem numa hora de uma prova como essa, de um vestibular, porque a primeira, claro, obviamente, é o que a gente está fazendo aqui agora, é estudar, analisar, ver os assuntos que estão caindo, estudar sobre eles, aprofundar-se, né, na língua portuguesa, mas também na hora da prova, às vezes acontece de questões que a gente não está lembrando ali o assunto, né, naquele momento. E aí você precisa usar o seu bom e velho, deixa eu colocar aqui para você não esquecer, conhecimento de mundo. Não esqueça disso. É aquele momento em que você sempre está de olhos, ouvidos, todos os seus sentidos aí abertos para aprender. Quando você vê essa palavra arborícola, você lembra de alguma coisa? Você lembra de quê? Você lembra da palavra agrícola? Você lembra de que mais? Você lembra da palavra
aborígene, né? Agrícola, já falei agrícola, né? Então, vamos segurar esta palavra. Mas assim, a gente pode até não conhecê-la, mas a gente meio que percebe aí o sentido dela, que arbo tem a ver com árvore, né? Árvore. Muito bem. Vamos pegar uma outra palavra dessa mesma opção, que é ferrovia. Ferrovia. Ferrovia, você pensa logo aqui, opa, via, estrada. Faz sentido para você? Né? A via. Né? Estrada. E ferro, obviamente, né? Ferro. Obviamente é ferro. Estrada de ferro, uma ferrovia. E aqui você tem piscicultor. É isso mesmo? Essa palavra está me soando estranho. Deixa eu colocar aqui apertadinho na nossa lousa digital. Piscicultor. Esse tor aqui faz muito sentido com essa questão de profissão, né? Agricultor e entre outros. Psicólogo. Muito bem. Agora, vocês acham que todas essas três palavras que estão aí, elas apresentam prefixo? Aparentemente você não concorda que elas apresentam mais uma ideia de sufixo? Então, sendo assim, você pode eliminar essa opção, porque ela não nos apresenta agora uma ideia de prefixo, que é o que a gente está procurando. Então vamos eliminar essa opção B, tudo bem? Apagando aqui a nossa lousa, para nós darmos continuidade aqui a essa análise dessa questão. Muito bem. Regicida. Olha que palavra legal. Regicida. Locomotiva. Locomotiva. E ovíparo. Regicida. O que é que você lembra ainda? O que é que você lembra aí do seu conhecimento de mundo? Regicida. Genocida. Lembra outra? Pesticida. Interessante. O SIDA apareceu aqui, aqui e aqui. Isso para você significa que este SIDA é um sufixo? Que tem, claro, um significado, que atribui um significado a essas palavras que os precedem, né? Ó. Geno, peste, no caso aqui, rege. Muito bem. Então aqui, se eu fosse você, eu já eliminaria também essa opção. Porque eu percebi, levando em consideração o meu pouco conhecimento de mundo, que a palavra regicida tem um sufixo que eu vejo repetido em outras palavras do meu mundo, né, do meu conhecimento. Regicida, genocida, pesticida. E aí eu posso fazer uma dedução que este sida tem a ver com morte. Certo? E quando eu vou analisar esse rege, talvez não faça muito sentido, mas, de novo, ó, levando o meu conhecimento de mundo, quando eu digo conhecimento de mundo para vocês, vocês pensam que eu estou brincando. Na Igreja Católica existe uma oração chamada Salve Rainha. E por acaso, um dia, alguns artistas da Igreja Católica cantam, e tem essa oração, vocês sabem disso, né? Que a Igreja por muito tempo falou a língua latim. E a palavra rainha, em latim, era Regina. E o nome Regina, das Reginas que a gente conhece, né? É rainha, né? Não sei se as mães, ao batizarem suas filhas de Regina, fazem com esta intenção, mas a palavra Regina, ela tem ali o seu significado original em rainha, Mater Regina. E também, levando de novo nosso conhecimento de mundo em ação, aquela velha lenda brasileira da Vitória Régia, ó, Régia. Foi um nome dado à planta em homenagem à rainha.
régia. Portanto, sem mais delongas, regicida significa a morte do rei, aquele que mata o rei. Olha só que interessante. Mas, com essa palavra e com o nosso conhecimento de mundo, a gente já eliminou essa opção. Locomotivo, né? Louco não é louco, obviamente, vocês sabem disso. Motiva, motor. Locomotiva é o quê? É um trem, né? Na minha cabeça vem um trem, locomotiva. Mas você pensa, não sei se locomotiva, esse começo da palavra, louco, né, tem a ver com o lugar, né, com o local, com a presença. E motiva tem a ver com motor. E também tem a ver, claro, com movimento. Muito bem. E ovíparo? Ovíparo. 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 Ovíparo, ovo. São aqueles animais que nascem, né? Como a cobra, como a maioria dos répteis. Eu acho que os répteis todos. Vamos perguntar para o professor de biologia, né? Que nascem de um ovo. Muito bem. Então, vamos para a próxima questão, ou melhor, para a próxima opção. Próxima opção nós temos o quê? Nós temos a palavra antropófago, bibliografia e ortografia. Antropófago. Que palavra legal. Antropófago. Bibliografia. Ortografia. E aí, galera? Estamos procurando prefixação. Antropófago. O que é que essa palavra significa para vocês? Antropologia. Logia é outra coisa, né? Acho que tem a ver com estudo. Antropófago. Mas se antropologia tem o mesmo início, né, daqui dessa palavra, e a gente sabe que significa significa homem, não é? Pófago. Esse fago aqui é que parece-me sufixo. Indo para outras palavras, nós temos bíblio, que é o livro, né? Grafia, bibliografia, estudo, bíblio. Biografia, né? O estudo da vida, bibliografia. Ali a organização dos livros, vários livros, estudo dos livros. Ortografia. Ortografia. Então, esse grafia aqui, que se apresenta nessas palavras, nos parece muito sufixos, né? Muito bem. Feita essa análise, o que é que eu faria se fosse vocês nessa questão? Eu também, por acreditar na questão dos sufixos das opções, eliminaria a opção D, nos restando apenas esta opção. Dessas palavras, adjunto, exportar e desviar, a única aqui que eu não conheço de fato como um prefixo, e aí tem a ver com a questão da minha limitação, é a questão do desviar. Né? Desviar. Mas, se você fizer uma análise simples, você vai fazer sentido que é um prefixo. Quando você olha adjunto, você lembra de adjunto adnominal, adjunto adverbial, e você já ouviu falar também que esse ad realmente significa perto, é aquele que está perto. No conhecimento de mundo meu, eu trago a palavra advento, que é o tempo antes do Natal, é o tempo perto do tempo do Natal. Então, aqui, certeza ser prefixo, o ad, tá bom? Prefixo. Na palavra exportar, esse ex aqui nos lembra a questão de fora, tipo a questão da palavra interior, inter, dentro,
exterior, externo. Então esse ex nos remete a fora, exportar, né? Colocar as mercadorias para fora do país. Então este ex também, a gente mata aqui a charada, que é um prefixo, que se trata de um prefixo. E o desviar é que se a gente não der uma olhadinha boa, a gente pode se confundir. Então assim, por esta palavra a gente ficaria na dúvida. Mas, se você pensar um pouco, esta palavrinha via, que está aqui, tem a ver com a ferrovia, via, caminho, né? A Via Láctea, o caminho do leite, aí fica outra história aí para vocês pesquisarem. Via, estrada, caminho. E esse des, como a gente já conhece, é o não, né? O não, o desempregado, né? O desfazer. É o refazer, é o desmanchar. Então, desviar, o que é isso? Eu estou no meu caminho e eu vou desviar, eu vou sair do caminho. Eu vou trocar de caminho. Então, desvia, desvia, não vai por este caminho. Beleza, meus caros? O que é que a gente acabou de ver aqui? A gente acabou de perceber que, levando em consideração o nosso conhecimento de mundo, a gente consegue perceber que nós temos aí várias palavras que a gente consegue identificar se é prefixo ou se é sufixo. Então, somente com o nosso conhecimento de mundo aqui a gente conseguiu acertar essa questão. Opção certa, letra A. Marca aí na sua provinha, no seu caderno, tá bom? E para finalizar a aula de hoje, nós vamos analisar rapidamente essa questão que diz o seguinte: marque a alternativa em que o sufixo, a outra questão de sufixo, prefixo, o sufixo verbal tem valor frequentativo e durativo. Vamos de novo, né? Eu sei que eu não deveria, como professor, estar dizendo essas coisas, mas eu sei também, né, colocando-me na pele de vocês, como uma prova pode ser muito... podem ter outros elementos que contribuam negativamente, né, com a nossa aplicação da prova. Então, assim, você precisa estar preparado nos seus estudos, com os seus conteúdos, precisa estar preparado emocionalmente, né, e aí vem muito a questão particular de cada um, mas você também precisa estar preparado com a sua perspicácia, né, o seu, digamos assim, a sua capacidade de ler a questão e transformar essa questão para você. Né? O que significa? Mesmo se eu não souber aqui o termo oficial da língua portuguesa, mas o que é que eu estou entendendo nessa questão, tá? Então, o que é que você já sabe? Você já sabe que existem os prefixos, existem os sufixos, que eles fazem parte da nossa língua e que eles modificam as palavras, né? Então, você já sabe disso. Essa questão está falando de sufixo, ou seja, daquele pedacinho que vai no final, né? No final da palavra. Diferente da anterior. Então, outra coisa que é um sufixo verbal. Isso aqui você já percebe que estamos falando de verbo, né? Sufixos verbais. E, para finalizar, que tem um valor, ou seja, que ele modifica, que ele acrescenta ao verbo este entendimento, esta pitada, este gosto de algo frequentativo, durativo. E o que significa isso? Algo frequentativo, durativo. Frequente é uma coisa que se repete. Faz sentido para você? É uma coisa frequente, né? Uma coisa comum que se repete. E durativo, ao mesmo tempo, é uma coisa que dá ideia de tempo, que dura ali um certo tempo. Portanto, vamos ficar com essa ideia de repetir. Repetir. Não, eu estou colocando assim uma ideia a mais para você, né? Repetir. Beleza. Então vamos lá. Procuremos então essa questão, os verbos cujos sufixos acrescentaram a eles essa ideia de repetição frequentativa. Olha que palavra legal, né? Frequentativo, durativo. Vamos lá. Amanhecer, envelhecer e florescer. Amanhecer. E aqui, obviamente, estamos falando do prefixo ser. Amanhecer. Envelhecer. Envelhecer, florescer.
Muito bem. O prefixo ser acontecendo aí nas três palavras. E vamos, antes de olhar o sufixo, vamos analisar a própria palavra em si, para ver se já nos ajuda, né? O que significa o amanhecer? Ele tem essa ideia de repetição? Ele tem essa ideia de acontecimento? Na verdade, todas essas palavras que vocês estão vendo aí, eles têm, né? Eu vou até colocar logo aqui no quadro. Acontecimento. Tomara que caiba aqui, né? Acontecimento. Anota aí. Desculpa aí meu erro aqui. Acontecimento. O amanhecer é um acontecimento que se repete todo dia, graças a Deus. Amanhece, amanhece, beleza. Já o envelhecer é uma coisa que acontece, óbvio. É uma coisa que se repete. Eu não diria que se repete, porque nós estamos envelhecendo nesse exato momento. É algo que está acontecendo sempre. Desde o momento em que a gente foi concebido, a gente está envelhecendo, né? Envelhecer. Que tem uma ideia diferente do amanhecer, você já viu. Algo aqui que se repete, diríamos, então, aqui se repete, na palavra 1, na palavra 2, nós diríamos que é algo que está acontecendo exatamente, que só vai parar de acontecer quando a gente morrer, não é? Envelhecer, está acontecendo. E o florescer também seria um acontecimento óbvio, mas é algo que floresceu, né? A flor floresceu. Ela não vai repetir este acontecimento, você concorda? Floresceu. Uma vez florescida, a flor não florescerá mais, a flor está fadada à sua morte, né? Ao seu fim. E claro, a sua continuidade também com a sua reprodução aí. Mas vamos ficar um pouquinho com essa análise dessas três palavras e vamos para as próximas palavras, que é canalizar. Canalizar. Desculpa a letra feia aí, mas é só para repetir. Humanizar e afugentar. E aqui nós temos uma diferençazinha entre os prefixos ou entre os sufixos, né? Isar, isar e afugentar. Três verbos, obviamente. Canalizar é fazer canal, né? Canal no sentido de construção, né? Um canal de água, né? Então, canalizar é juntar essas águas, tornar um canal, fazer um canal, construir um canal. Humanizar é tornar humano. Vou humanizar, uma humanização, tornar algo que não era humano mais humano, né? E afugentar é fazer fugir, né? Afugentar. Então são verbos de ação mesmo, né? De ação. Canalizar, humanizar, afugentar. É algo que eu vou colocar aqui ação só para segurar esse sentido, tá? Ação. Ação de canalizar, de humanizar, é tornar. Vou botar aqui. E esse afugentar ficou um pouco fora da régua, né? Afugentar, mas dá essa ideia de ação. Canalizar, humanizar. Esse humanizar é que é mais o transformar, né? Tornar humano. Canalizar. Vamos ficar com a palavra ação mesmo, tá? As outras três palavras são espernear, cabecear e gotejar. Muito bem, gotejar. Nós temos ainda as palavras adocicar, deixa eu colocar aqui, adocicar. Temos dormitar e chuviscar. Chuviscar. Muito bem, essas são as palavras que a gente vai analisar agora. E aí vamos lá, pessoal. Quando a gente fala os verbos espernear, você pensa, pelo menos eu penso, né, em uma criança esperneando ali, né? E é uma atitude de uma criança que se repete, né? Uma atitude, né, para quem tem filho aí, sabe, para quem tem irmão pequeno, sabe, que é uma coisa quase natural ali do comportamento da criança, esse espernear. Poderíamos sim dizer que também faz sentido ali com a questão durativa, né? Com a questão de frequentativo, de repetir. Não é uma coisa de como envelhecer que está acontecendo sempre. É uma coisa que se repete, mas que não dura para sempre, né?
cabecear. Cabecear. É também um verbo, uma ação que pode acontecer. É algo que acontece, digamos assim, se você olhar para o reino animal, lá estariam, dentro de tempos em tempos, os bichos, sei lá, meu filho gosta muito de assistir essas coisas de animais, né? E eu também gosto, né? E tá lá os machos lá se cabeceando para ver quem é que vai ficar sendo o líder lá do bando. Cabecear. Mas vamos ficar com a ideia de que é algo que não fica para sempre. É esse algo que acontece, né? Pode acontecer frequentemente, dependendo da situação. E o gotejar, na minha opinião, é o verbo principal aqui, que faz todo sentido com o frequentativo, durativo, repetitivo, né? Gotejar. Aquela gota, aquela ideia de goteira que pinga, mas que não é para sempre, a menos que esteja numa chuva infinita. E quando a gente olha os verbos finais, adocicar, é ação também, né? Adocicar, tornar doce. Dormitar, né? Aí você lembra da palavra dormitório, de dormir, dormitar. Chuviscar. Agora, perceba que adocicar, dormitar, chuviscar, você poderia atribuir aqui outros verbos para isso, né? Então, esses últimos, eles são verbos, são ações, mas eles acrescentam esse sufixozinho, adocicar, dormitar, chuviscar. Eles dão uma ideia aqui de como é que eu digo? Não seria essa palavra melhor? Pequeno, né? Pequeno, adocicar, colocar pouco açúcar, pouco, né? Pouco vai caber aqui? Pouco. Dormitar, tirar aquela soneca. Chuviscar, aquela chuvinha pequena, né? Então, pessoal, para não se alongar mais no tempo de vocês, como a gente pôde ver aí, quase por uma eliminação, uma análise aí dos verbos, dos sufixos presentes nesses verbos, a gente fica com essa opção aqui. A opção aqui é a opção C. Marca aí no seu caderno a opção C, porque são esses verbos, né, esse near, espernear, cabecear, gotejar, que esse sufixo que vai dar aí a ideia de repetição, a ideia de frequentativo, a ideia de durativo, tudo bem? Então, é sempre bom você usar o seu conhecimento de mundo para analisar essas questões de língua portuguesa. Claro que se você conseguir acessar o seu entendimento da gramática, do estudo que você fez na hora da prova, será maravilhoso, esse é o principal caminho. Mas quando esse conhecimento nos falha, ou por um nervosismo, ou porque você não estudou a fundo, você pode acertar questões na sua prova usando o seu conhecimento de mundo. Então, além de estudar muito, o conselho que eu dou a você é esteja presente nos momentos da sua vida. Isso significa o quê? Que você está lá prestando atenção na sua vivência e aprendendo a todo momento, tá bom? E não se esqueça de curtir, né, este vídeo, comentar aqui o que é que vocês acharam da aula, ou então suas dúvidas. Vocês têm aí na descrição do vídeo o link para a sua frequência e também onde você pode relatar dúvidas. Mas se você quiser colocar aqui no YouTube, a gente vai acessar depois e a gente pode fazer outros vídeos respondendo as suas perguntas, tá? E também compartilhem o vídeo, você clica aí nessa setinha que tem aí no seu celular ou no seu computador, se você estiver assistindo no computador, e compartilha para os contatos do seu WhatsApp, compartilha para todo mundo, seja generoso e compartilhe esse conhecimento para os seus colegas, tá bom? Treine muito, estude muito, se prepare para o seu vestibular, porque nós sabemos que é algo muito importante para todos vocês, para todos nós. Então, a aula de hoje era isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula, e agora com mais frequência, né? Que as aulas não serão mais ao vivo, então nós vamos ter mais aulas mais rapidamente aí para vocês terem mais conhecimento, se prepararem mais ainda e se darem muito bem aí nos vestibulares que vocês enfrentarão. Então, até a próxima aula, pessoal!